Fala pessoal, no vídeo de hoje vou estar montando aqui para vocês um bolo de 3 andares do tema Alice. Para iniciarmos, eu precisei blindar esse bolo. Eu não costumo fazer blindagem nos bolos, nem de andar, nem em bolo solo. Mas esse eu achei necessário, pois ele vai um pouco distante e são 3 andares, né? E o trabalho todo que eu vou fazer nele é um pouco complicado. Então, iniciei com a blindagem na parte superior. Posteriormente, coloquei nossa contenção, né? Nossos tubos para sustentação dos andares superiores. O ganache eu fiz num ponto bem firme para ficar bem durinho e não correr o risco desse bolo desmoronar, ceder, o que quer que seja. Aí eu já inicio com a marcação do tubo do bolo superior. Vai ser um bolo aro 20, aro 15 e um aro 11. Agora já com o prato do guindaste, estou utilizando o guindaste da Blue Star. Com o prato do guindaste, vamos posicionar no bolo superior, no bolo do meio, o nosso aro 15, fazer a medição e posteriormente colocamos o tubo no meio. Procure medir para ficar bem no meio, para o bolo não ficar cedendo para um lado ou para o outro, certo? Você vai limpar o cano, né? Claro que vamos precisar segurá-lo posteriormente. Nesse bolo no aro 15, eu só fiz a blindagem na parte superior, porque o bolo que vai vir, ele não é um bolo muito pesado, não é um bolo muito grande. Então, não vi a necessidade de fazer uma blindagem no bolo todo. Porém, eu utilizei os canos de sustentação normalmente. E agora já vamos iniciarmos a nossa decoração. Eu sempre trabalho com a pré-camada para evitar que o bolo tenha vestígios da massa do bolo, para nivelar o bolo, que como vocês viram aí inicialmente o bolo estava bem torto. Vou pedir um incentivo, um apoio de vocês para continuar aqui assistindo o vídeo, indicar para o coleguinha, indicar para aquela colega que está iniciando na confeitaria. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, curta e compartilhe nosso vídeo. Aqui é muito interessante mencionar para vocês o chantilly. Por conta do tempo, eu fui fazendo outras coisas, blindando o bolo, o chantilly ficou um pouco parado no saco de confeiteiro. Então evitem deixar o chantilly pronto no saco de confeiteiro. Ele ficou um pouco poroso, então por isso eu precisei jogar um pouco de água. Agora já vamos para o segundo andar. Eu honestamente não gostei dessa técnica de confeitar o bolo um em cima do outro por se tratar de cores diferentes. Eu fiz para testar, mas eu não gostei, então eu não vou repetir. Um próximo bolo que eu for fazer, eu vou confeitar individualmente, como eu fiz já com o terceiro bolo. Note que o bolo está um pouquinho torto na parte superior. É importante que você nivele essa parte, pois para colocar o bolo superior, o terceiro andar, eu tive um pouco de dificuldade. Então eu já indico a vocês que nivele bastante, porque eu não coloquei chantilly e esse bolo que eu vou fazer, ele tem um chapéu, então em cima não vai ter o chantilly, vai ser um papel. Mas é importante que vocês nivelem, independente do modelo que vocês irão fazer.
Como esse modelo tem umas rosetas nessa parte, então por isso que eu fiz dessa forma, mas eu não irei fazer novamente. Iniciei fazendo as rosetas com o bico M, achei muito grande para a dimensão do bolo, e então eu resolvi utilizar o bico 20 da Wilton. Retirei essas pitangas com um M e iniciei o trabalho com o bico 20 da Wilton, por se tratar de um bico menorzinho, e aí os detalhes iriam ficar soando, né, com o tamanho do bolo. As rosetas iriam ficar muito grandes. Exatamente aqui que começou a minha dificuldade. Eu coloquei isopor, tirei isopor, até chegar no consenso, né, para conseguir montar esse bolo de uma forma que ficasse agradável. Eu tirei, né, coloquei esse isopor na parte de baixo para fazer também uma sustentação, e além disso fazer com que o papel não entrasse em contato com o chantilly por muito tempo, apesar de eu ter colocado o durex. E então, após finalizar ali a iniciar, né, eu já passei já pro bolo, pro terceiro andar. Ele vai ser tipo um chapéu, né, do mágico do filme. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz ele em formato de cone. Coloquei ele em a parte superior maior e a parte de baixo não coloquei muito chantilly, justamente para ele ficar mais afunilado. E aí eu vou colocar uma fita de papel já feita já especialmente para isso. Vou colocar essa fita de papel. Por isso eu não confeitei muito nessa parte de baixo. Então, após ter confeitado já esse bolo, né, eu voltei, tive que fazer uma estrutura porque o bolo ficou torto. Lembra que eu falei no início do vídeo? Então, aí eu tive que colocar um pouco de ganache para colar esse isopor e também para nivelar o bolo e não ficar muito torto como ficou. Eu tentei, fiz, coloquei o bolo terceiro andar, mas aí não ficou legal e eu retirei novamente e fui tentando até conseguir dar certo. E aí, lembrando que a base, né, desse nosso terceiro andar desse bolo tem um furo no meio, onde eu encaixei naquele tubo de sustentação, para ele ficar aderente ao bolo de baixo. Além disso, eu coloquei canudos dentro desse tubo, que ele viesse até a parte de cima do bolo, e posteriormente eu coloquei um canudinho daqueles que a gente faz o topo por dentro desses canudos, para que sustentasse e ligasse um bolo ao outro e evitasse que ele escorregasse. Tá aí nosso canudo, e aí eu coloquei por dentro desse tubo de contentação, esse tubo de sustentação, e ele foi até o bolo de baixo, até o bolo rosa. Aqui eu resolvi colocar essas pitanguinhas, né, para tapar esse vácuo que ficou por conta dos isopor. E aí, posteriormente, eu coloquei essas bolinhas para dar um diferencial no bolo. E olha que ficou bastante legal. Essa parte daí, tá vendo? Eu coloquei para colar a nossa fita que vem depois.
E está aqui o nosso resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim como vocês, eu também estou aprendendo, mas eu resolvi compartilhar o que eu já sei com vocês. Então, se puderem me ajudar se inscrevendo aqui, irei ficar muito grata. Beijinhos!